drivers eu devo usar para modelar o crescimento da empresa depende de qual tipo de empresa e qual setor, etc. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui. Primeiramente, eu vou dizer que você tem analistas ou pessoas que estão modelando a empresa, elas simplesmente aplicam uma taxa de crescimento. Então, por exemplo, se a receita no ano passado foi de 100 milhões, na bolsa isso não existe, né? Uma receita muito baixa, só um exemplo. Você aplica um crescimento de 10%, no ano seguinte você tem uma receita de 10 milhões, de 110 milhões. Só que o ponto é que esse tipo de projeção ela é muito pobre, né? Porque ela não contempla a realidade da empresa. Quando você vai modelar, por exemplo, uma empresa de varejo, uma das métricas mais importantes, como eu modelo, uma dos principais drivers de receita é uma coisa chamada, são dois na verdade. Um é o Same Store Sales, que é quanto o metro quadrado que já existia há pelo menos 12 meses, já estava maturado, já está maturado, já está em operação há mais de 12 meses ou mais, quanto que aquele mesmo metro quadrado teve de aumento de venda. Isso é o Same Store Sales. Outro driver importante é lojas novas, né? Metro quadrado novo. Então você tem que modelar, no caso de uma empresa de retail como a Renner, por exemplo, você tem que modelar a expansão, e essa expansão traz um capex, né? Traz um custo, e você também tem que modelar o número de metros quadrados antigo e o novo. Sobre o antigo você aplica Same Store Sales, e sobre o metro quadrado novo você aplica um desconto em relação ao metro quadrado maturado, porque uma loja que já existe há mais de um ano vai ter uma venda naturalmente por maturação e pelo tráfego naquela loja já está mais maduro, você tende a ter uma receita maior para o metro quadrado. Então assim, esse aqui é um bom exemplo para mostrar que eu estou modelando a receita, mas também junto disso eu vou modelar os investimentos, porque essa receita vem porque eu estou despendendo capital, parte dessa receita, né? No Same Store Sales não é isso que acontece. Se eu pegar uma empresa de tráfego aéreo, por exemplo, a Gol ou a Latam, ou a Azul, como é que eu vou fazer a modelagem? A empresa provavelmente não, as empresas aéreas elas dão um plano de frota. Então eu tenho o número de aviões que ela vai colocar novos naquele determinado ano, esse número de aviões ele tem um número de assento, eu tenho que saber a média da distância dos voos, e aí eu tenho a métrica mais importante de receita de uma empresa aérea, que são os RPKs, né? Em inglês, Revenue Passenger Kilometer. Então eu tenho uma métrica de volume das empresas aéreas, de quanto elas vão gerar de quilômetros disponíveis para os passageiros voarem. De novo, isso é uma outra métrica que está atrelada à oferta também, está atrelado ao CAPEX. Então, como eu modelo uma receita de uma empresa aérea, aplicando de uma maneira simples, colocando o plano de expansão da frota, aquilo vai me causar um CAPEX sobre o ASK, que é o Available Seat Kilometers, que é a quantidade de oferta que a empresa está colocando. Eu aplico uma coisa chamada Load Factor, que é qual o percentual na média dos assentos do avião que vão estar ocupados. Isso daí vai me fazer projetar a receita. Agora, esses dois exemplos que eu acabei de dar, um de uma empresa de varejo e outra do setor aéreo, ela de alguma maneira, ela permite o que eu chamo de maneira genérica de P vezes Q. São empresas que você consegue modelar a quantidade de assentos que eu tenho, né, ou a quantidade de metros quadrados, e por isso eu multiplico pelo P, né, é uma quantidade vezes o preço. Então, receita por metro quadrado é um preço para varejo. O yield é um preço que você paga para voar 1 km no setor aéreo. Então eu chamo de uma modelagem P vezes Q. Você tem um nível de informação que a empresa te dá que você consegue modelar dessa maneira. Um outro exemplo disso, talvez muito claro, é a Embraer. A Embraer é o número de jatos que ela vai vender vezes a receita em dólar que ela dá o preço de lista dos aviões. É mais tangível você modelar a receita. Aí, por fim, eu vou dar um exemplo aqui que é um contraponto, uma empresa que eu cobri recentemente, que eu até gostava bastante, depois se provou que não era tão boa, mas é uma empresa chamada Ambipar, que é uma empresa que presta uma série de serviços no setor de tratamento de resíduos. E essa empresa, é muito difícil você conseguir modelar, porque como ela tem uma variedade muito grande, um mix de produto, entre aspas, porque ela vende na verdade serviço, né, produto, né? Mas o mix de serviço dela é muito amplo e ela não dá disclosure, ela não dá divulgação dessas informações para o mercado, fica muito difícil observar. Então aí nesse caso você vai ter que o teu ponto de partida é acreditar no que a empresa conta, mas aí você vai ter que confrontar isso com a realidade, entendimento do setor,
quanto a empresa já tem de penetração no mercado, se ela já não saturou aquele mercado dela e etc. Então assim, cada caso é um caso. E aí por fim, aqui uma informação, eu já aproveito para jogar um conceito aqui, uma coisa super importante que a analista tem que fazer. Quando você modela a receita, você está ali no seu Excel entendendo o business e você faz um modelo de receita. Só que aí depois você tem que fazer uma coisa chamada sanity check, né, que é cheque de sanidade. Eu olho e modelo a minha empresa aérea, por exemplo. Aí boto lá número de aviões, vai me dar o número de oferta e etc. Só que depois que está pronto o meu modelo, ou quando eu fiz o exercício de projetar receita, eu tenho que pegar o mercado aéreo inteiro, que na época que eu cobria o setor aéreo era só Gol e TAM, praticamente, o resto era só... tinha o restante dos 10%, 8% do mercado, dos 90 e tantos que a TAM e a Gol tinham, era um monte de empresinha pequena que não importa tanto. Então, no fundo, eu tinha que olhar o plano de frota da Gol e da TAM e ver se aquele crescimento, vis-a-vis o load factor que eu apliquei, quanto cheio vai estar aquela oferta que eles vão colocar no mercado. Eu tenho que comparar aquilo com o crescimento do PIB esperado e com o aumento do número de viagens aéreas. Faz sentido? Eu sempre tenho que comparar o que eu modelo, se faz sentido. Essa é a resposta final, na verdade, para a pergunta que foi feita aí. Porque eu tenho que entender a empresa no contexto da realidade do mercado que ela atua.